Olá, esta aula foi elaborada por Tiago Luiz do Nascimento e Rodolfo Barros, do curso de Ciência da Computação na Universidade Federal de Alagoas. Estamos aqui mais uma vez retomando uma sequência de aulas sobre compiladores, onde o assunto hoje é análise sintática. O conteúdo de análise sintática foi dividido em três partes para uma melhor compreensão desta tão importante fase do processo de compilação. Agora o roteiro que a gente vai seguir nesta aula. Primeiro, definiremos, em uma breve introdução, o que é o processo de análise sintática, o papel das gramáticas na análise sintática, o papel do analisador sintático e algumas estratégias de recuperação de erros. Cada linguagem de programação possui regras que descrevem a estrutura sintática dos programas bem formados. O termo sintaxe, segundo o dicionário Aurélio, significa parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e das frases no discurso, bem como a relação lógica das frases entre si. Construção gramatical. Trazendo para o contexto de compiladores, ficaremos com a parte que diz relação lógica das frases entre si. Em Pascal, por exemplo, um programa ele é composto por blocos. Um bloco ele é composto por comandos. E um comando ele é composto por expressões. As expressões são compostas por tokens. E assim por diante. Um analisador sintático ele envolve o agrupamento de tokens de programa-fonte em frases gramaticais, usados pelo compilador a fim de sintetizar uma saída. Então, aí seria a descrição do que realmente faz um analisador sintático. A sintaxe das construções de uma linguagem de programação podem ser descritas pelas gramáticas livres de contexto ou pela notação BFM. A análise sintática usa como ferramenta indispensável as gramáticas para descrever a sintaxe correta de uma determinada linguagem de programação. As gramáticas de programação elas podem ser descritas com gramáticas livres de contexto e BFM, onde as descrições mais utilizadas são através das gramáticas livres de contexto. Então, as gramáticas livres de contexto são as mais utilizadas no desenvolvimento aí de compiladores. Lembrando que uma gramática livre de contexto é uma gramática G onde todas as suas produções em P são da forma A implica em alfa, onde A pertence a V e alfa pertence a V união T, asterisco. Como há um símbolo no terminal pertence a V, cadeia de símbolos terminais ou variáveis, então, do lado esquerdo das produções aparece somente uma variável. Entretanto, do lado direito podem aparecer quaisquer combinações, já que alfa pertence ao conjunto formado por V, que são variáveis símbolos no terminais, união T, que é o conjunto de terminais, seguido do asterisco. Ou seja, qualquer combinação entre as variáveis e os símbolos terminais. Agora, a gramática que define expressões aritméticas simples, como exemplo. Então, a primeira regra diz que podemos ter uma expressão, um operador e outra expressão. A segunda regra diz que podemos ter uma expressão entre parênteses. A terceira regra, uma expressão com sinal negativo na frente. A partir da quarta regra, são definidos operadores. ID, mais, menos, asterisco, abre parênteses, fecha parênteses. Esses são os símbolos terminais. OP e EXPR são símbolos não terminais. E o EXPR é o símbolo de partida, por onde a gramática irá iniciar o processo. Com a gramática desse tipo, poderíamos validar, por exemplo, A mais B, abre parênteses, A, fecha parênteses, mais B, menos A, asterisco, e B. Aqui está uma gramática livre de contexto para correção sintática de expressões algébricas na forma fixa, com variáveis x, y e z. Então, a expressão é a que você vê aí
logo abaixo, onde diz x mais y asterisco, x menos y asterisco, y dividido por x mais x. Então, a gente vai seguir o passo a passo de como uma gramática ela poderia gerar uma expressão desse tipo. Começaremos por S, já que S é o símbolo inicial da gramática. Aplicando a regra 5, podemos transformar esse S na expressão S menos S. Aplicando a regra 6, podemos substituir o primeiro S, ou seja, o S mais à esquerda, por S vezes S. E aí temos a expressão S asterisco S menos S. Aplicando a regra 7 ao S mais à direita, podemos encontrar algo do tipo S asterisco S menos S dividido por S. Pela regra 8, conseguimos colocar os parênteses no primeiro S, ou seja, a regra 8 aplicada ao S mais à esquerda. Ainda de acordo com a regra 8, podemos fazer a mesma coisa com o S mais à direita, obtendo a expressão que você vê aí, S asterisco S menos S dividido por S, ambos os S nas extremidades em parênteses. Aplicando a regra 4, o primeiro S ele foi substituído por S mais S. Então aplicamos a regra 4 ao S mais à esquerda. Continuando aplicando as regras, você pode perceber que chegaremos até a expressão que esperávamos. Certo? Então, conseguimos, a partir desta gramática, validar essa expressão. Significa que a gramática ela consegue gerar uma expressão desse tipo. Note que várias escolhas foram feitas. Escolhas que dizem qual será a regra que vai ser escrita. Essas escolhas elas parecem bem arbitrárias. Na realidade, elas são, no sentido que a cadeia gerada sempre é a mesma. Por exemplo, a segunda e a terceira produções. Você vê que S asterisco menos S, pela regra 6 aplicada ao S mais à esquerda, e S asterisco menos S dividido por S, pela regra 7 aplicada ao S mais à direita. Poderia ser feito na ordem contrária. S menos S dividido por S, pela regra 7, primeiramente, e depois S asterisco menos S, barra S, pela regra 6, aplicada ao S mais à esquerda. Igualmente, muitas outras escolhas foram feitas em cima de qual regra aplicar a cada S selecionado. Mudar as escolhas feitas, e não apenas a ordem em que elas foram feitas, geralmente afeta a cadeia que é gerada no final. Mas isso a gente só vai entrar em mais detalhes nas próximas aulas. É conveniente representar a derivação de palavras na forma de árvores, que são grafos sem ciclos, partindo do símbolo inicial como a raiz e terminando em símbolos terminais como folhas. Podemos observar a árvore de derivação da palavra x mais x asterisco x. Que é essa árvore que vocês podem observar aí no canto inferior direito. Existem três tipos de analisadores sintáticos. São os métodos universais, top-down e bottom-up. Os métodos universais de análise sintática são muito ineficientes para ser usados em compilador de produção. São mais comumente utilizados os métodos top-down e bottom-up. Top-down ele tem as produções construídas a partir da raiz, terminada nas folhas. O bottom-up ele começa pelas folhas e sobe a árvore até a raiz. Os métodos mais eficientes, tanto o top-down como o bottom-up, eles trabalham somente em determinadas subclasses de gramáticas, mas essas já são suficientemente expressivas para descrever a maioria das construções sintáticas das linguagens de programação. De modo geral, podemos dizer que o analisador sintático ele trabalha da seguinte maneira. O analisador léxico envia cadeias de token para o analisador sintático. O analisador sintático utiliza uma gramática que descreve a linguagem para verificar se a formação sintática está correta. Após o analisador sintático verificar, é determinado se o código está sintaticamente correto ou não. Se o código não estiver correto, o analisador sintático pode adotar alguma medida para correção de erros.
Foi feita uma pesquisa com pessoas que geralmente programavam em Pascal e 60% dos programas estavam semanticamente e sintaticamente corretos. Os erros típicos são sintáticos, onde 80% das sentenças erradas continham apenas um erro. 3% das sentenças erradas continham dois erros. 90% eram erros de token, erros triviais. 60% eram erros de pontuação, como o uso incorreto do ponto e vírgula, por exemplo. 20% eram erros com operadores ou operandos. 15% erraram palavras-chave. E 5% eram outros tipos de erros. Então vemos aí um simples exemplo feito em Pascal, onde é um programinha que retorna o maior número inteiro entre dois números. Então veja que, mesmo em um programa pequeno, é possível que alguns erros eles possam passar despercebidos aos nossos olhos. Os programadores cometem esses erros. Então veja aí. Primeiro na linha 4. Então, foi colocado uma vírgula ao invés de um ponto e vírgula. Na linha 7, é possível ver aí o uso de ponto e vírgula antes de um else. E é incorreto. Na linha 8, a gente pode perceber também uma falha, um erro do programador que colocou um igual. O sinal de atribuição em Pascal é dois pontos igual. E para finalizar, aí na linha 12, a gente tem uma palavra-chave que é escrita de maneira incorreta. Né? A palavra certa seria write ln e acabou trocando aí o ln por lm. Isso aí vai dar errado. Então, como deveria um tratador de erros reportar a presença de um erro? No mínimo, ele deve informar o local onde o erro ocorreu, imprimir a linha e emitir a mensagem do erro ao usuário. Como deve ser feito o tratamento? O tratamento de erros deve ser cauteloso e selecionar os tipos de erro que podem ser tratados para se obter um processamento eficiente. Aqui apresentamos algumas estratégias para a recuperação de erro. Então, a primeira aí é a modalidade de desespero ou modalidade de pânico. Segundo, nível de frase, produções de erros e correção global. Na modalidade de desespero, que é a técnica mais utilizada, ele é usado pela maioria dos analisadores sintáticos. O funcionamento é da seguinte forma: ao encontrar um erro, relata-se o erro e pulam-se tokens até que o token de sincronização seja encontrado. No exemplo aí abaixo, podemos ver de cara que está faltando um parêntese. É um erro de balanceamento do parênteses. Então, o que é que a modalidade de desespero fará nesse caso? Ao notar a falta do parênteses, relata-se a falta do mesmo e se consome tudo até que o token read seja encontrado, a partir de onde recomeça a análise. Nível de frase é a correção global na entrada restante, usado na análise top-down. Produções de erros. O intuito da produção de erro é aumentar a gramática com produções que geram construções ilegais. Com isso, tem-se diagnósticos mais apropriados daquele erro. Correção global é através das áreas x e y, na qual falaremos mais nas próximas aulas.